Muito bem, voltamos então com o terceiro e último bloco de hoje. Eu conversava com o Fernando, a gente dizia, se a gente considerar esse 7-1, né, que nós esperamos a vida inteira para ver uma Copa do Mundo no Brasil, porque em 1950, eu, por exemplo, tinha 5 anos de idade e Fernando nem nascido era. Então a gente ficava, quando houver uma Copa no Brasil, então aconteceu aquele fiasco que todo mundo sabe, né? E imaginem, o Brasil em 50 perdeu para o Uruguai por 2-1, os jogadores ficaram estigmatizados, né? Barbosa sofreu a vida inteira porque levou um gol de Gígeno, uma coisa assim. O lateral esquerdo, Bigode, também ficou. Então, foram heróis. Perder de 2-1 final de uma Copa e agora que os jogadores ganham muito mais, são muito mais profissionais, perder de 7-1 realmente é brincadeira, né? Mas me diz uma coisa, Fernando, vamos falar agora do futebol da Série B do Rio de Janeiro. As equipes continuam se preparando, com tudo já pronto. Eu tomei um susto, eu realmente tomei um susto, porque quando foi anunciado que algumas equipes pediriam o adiamento do início do campeonato, eu acho que são muitas exigências da federação, ou então, às vezes, muito liberal com relação, visando lucro, com certeza, com outras agremiações que não têm um campo de futebol. O americano mesmo vai jogar com o Gonçalense, lá parece que está marcado para o estádio do Olaria o jogo. Estádio Mourão Filho, Rua Bariri. Que não está, exatamente. O estádio Mourão Filho lá em Olaria, na Rua Bariri. Mas se também tivesse que jogar no estádio Antônio Ferreira de Medeiros, que foi indicado como local dos Jogos do Americano, o estádio Antônio Ferreira de Medeiros também não está liberado, não. Não está liberado também? Não está liberado. Pois é, e até o Ari de Oliveira e Souza também não está liberado. Essa é a pura verdade. Por incrível que possa parecer, o único estádio liberado aqui é o do Campos, é o Ângelo de Carvalho, que foi vistoriado no passado e tal, aquela coisa, e tem uma validade, parece até metade do ano, tá? É válido aquela inspeção que foi feita. Então é o único estádio aqui. Tem o estádio do Bangu, também, Moça Bonita, né? Que foi liberado, que vai bancar, quem vai bancar os jogos lá é o Barra da Tijuca, não é verdade? O do Nova Iguaçu, não é? E o do Sampaio Corrêa. São os 4. Ano passado, a competição começou mais cedo. Esse ano foi mudada a data para dar tempo e prazo aos clubes de terem as praças indicadas liberadas. A competição já não começa mais no dia 5 de março. Vai começar 7 dias depois do dia 5 de março. No dia 12 de março começa, então, sábado, dia 12. A competição. Só que tem um detalhe. O que pesa para os clubes é que muitos clubes com dificuldades de acertos contratuais contrataram seus jogadores no prazo estipulado pela federação com relação à durabilidade do campeonato. Então, de repente, você vai ter que prorrogar alguns contratos, aumentando o custo de sua folha de pagamento por conta da mudança de data, porque o campeonato não começa no dia que a federação determinou em um arbitral que foi realizado em novembro do ano passado, final de novembro do ano passado. E com a aprovação de todos. O americano sentiu isso no campeonato de 2015 por alguns aspectos. Pela prorrogação de data de início da competição e porque chegou em 2 semifinais, inclusive conquistando um turno, e o campeonato se alongou. E o presidente Luciano Viana agora já reclama, porque de repente a gente pode ter um outro problema semelhante ao de 2015. Se o americano conquistar o acesso, independente do prazo, a conquista do acesso passa a ser contemplada como uma questão ótima, maravilhosa para o americano. Mas o orçamento financeiro, para quem pensa em pagar rigorosamente em dia, tem que ser cumprido. E a federação, infelizmente, ela, ao determinar essas exigências, ela causa dano ao clube. E o clube também, por sua vez, não se organiza. Não se prepara para poder ter seus estádios liberados. É um absurdo você, desde novembro, saber que a competição vai começar e você também não se preparar para tal. Tem clubes que, inclusive,
ficam se questionando com relação ao estádio, mas não é esse o agravante, não. Porque, segundo eu soube, até eu conversava com o Arlindo, que é da nossa associação de cronistas esportivos do Rio de Janeiro, o grande agravante não é só a questão dos estádios serem liberados. Muitos clubes não conseguiram inscrever seus jogadores. Isso é um absurdo. Aí, digamos, o americano pode jogar no Antônio Ferreira de Medeiros com os portões fechados, mas ele já tem todos os seus atletas inscritos. Porque não adianta você ter uma praça liberada e não ter um time habilitado a entrar em campo. Mas agora, se o americano jogar no estádio Ferreira de Medeiros com os portões fechados, é realmente lamentável isso. É frustrante para a torcida. Mas o que eu hoje destaco é que há uma incidência de erro administrativo dos clubes com relação à inscrição de seus atletas, e isso talvez tenha sido o maior motivo do campeonato ter sido prorrogado. Tem um clube, inclusive, que o presidente, se não me engano, é o São Gonçalo, que já disse, né? Porque tem o Gonçalense e tem o São Gonçalo. E tem um outro São Gonçalo ainda na Série C. Né? São Gonçalo Esporte Clube e São Gonçalo Futebol Clube. Esse São Gonçalo, o presidente, já declarou que não vamos disputar o campeonato se nós não tivermos um patrocinador. Ele disse que até o final da última semana, dessa semana agora que passou, se não conseguisse o patrocinador, não disputaria. Não tem um jogador contratado, que dirá inscrito em federação. Então, quer dizer, e aí? Tem um outro que já declarou que não ia disputar, também tá, mas agora resolveu disputar, contratou um técnico, está vendo? Quer dizer, o que eu sinto, Fernando, na verdade, Deus queira que não, é que vários times, uns 3 ou 4 aí, podem desistir durante o campeonato. É provável, porque times que têm esse tipo de ponto de vista normalmente se tornam times de aluguéis, porque ficam contando com a iniciativa de um grupo de empresários, às vezes até nem são pessoas confiáveis. Nós já tivemos vários problemas em vários clubes com relação a isso. Olha o Quissamã. Com certeza. Olha o exemplo aí do Quissamã. Então, São João da Barra. É difícil você ter, por exemplo, uma competição estruturada se você se basear na situação administrativa de alguns clubes. Fernando, muito obrigado. Um abraço. Um abraço a todos pelo carinho da audiência e até amanhã, quarta-feira, com novo Boletim do Esporte, às 13h30. Obrigado e até lá.